Então vamos lá, né? Boa noite a todos. É um momento de muita satisfação, né? A gente poder se encontrar aqui, ainda que seja nesse ambiente online, mas para um momento para iniciar um trabalho aí que nós avaliamos como sendo bem importante aí para os atletas, né? Então nós programamos esse mês algumas atividades, alguns temas para a gente trabalhar aqui com as famílias dos atletas. E para isso nós convidamos algumas pessoas que são muito importantes no processo de formação dos meninos. Então nós temos aí profissionais que são do clube, são profissionais, outros profissionais que trabalham com os meninos mais indiretamente, que não são diretamente aqui do clube, mas que são parceiros nossos, para trabalhar alguns temas que nós avaliamos que são importantes de trabalhar aí no processo de formação dos meninos. E para isso nós convidamos, né, os pais, os responsáveis aí das crianças, desde as nossas crianças do sub-11 até os atletas do sub-20, para participarem desse momento, porque avaliamos que todos os meninos, os adolescentes aí estão em processo de formação, né, independente da faixa etária que eles estejam. Então, vou falar um pouquinho sobre o ciclo de palestras, né, que inicia hoje com a nossa equipe de nutrição aqui do clube. Então, que é a coordenadora Marla e o Henrique, que prepararam um trabalho para falar sobre a nutrição do atleta, que daqui a pouco eles vão iniciar essa conversa. Daí, lá no dia 17, nós vamos ter uma palestra sobre finanças pessoais e investimentos financeiros, que é com um parceiro nosso aqui do clube também, que vai trazer assuntos sobre finanças pessoais, sobre investimentos. Então, para trabalhar aí também dúvidas que eventualmente as pessoas tenham desse tema, que é um tema que às vezes parece muito complexo, né? Mas explicado, ele passa a fazer mais sentido para a gente. Vamos trabalhar também lá no dia 24, qualidade de vida e atividade física, com o Felipe Walbach, que é o nosso coordenador de performance e saúde aqui do clube. Então, ele vai trazer também a importância da atividade física, como isso contribui para a qualidade de vida das pessoas, das famílias. No dia 26, nós vamos ter o tema de trabalho de saúde mental do atleta. Esse é um tema muito pedido, né? Várias reuniões que nós fizemos com os pais, quando a gente pede ali uma sugestão de tema que eles gostariam que fosse trabalhado, sempre surge aí o pedido para ser trabalhado um pouco mais sobre a saúde mental do atleta. Então, a Giovana, que é uma psicóloga que atende atletas aqui do clube, vai fazer essa fala no dia 26, e nós temos também lá no dia 30, né, no dia 30 de setembro, nosso coordenador técnico aqui de formação do clube, trabalhando sobre o desenvolvimento do atleta em formação. Então, aí é um ciclo de palestras. Nós não fizemos assim dias corridos, porque a gente sabe que é muito difícil as famílias, né, conseguirem participar de muitos eventos durante a semana. Por isso que a gente foi espaçando aí eles durante o mês, para que consigam, né, se organizar e colocar as suas agendas aí o maior número de palestras que consigam participar, né? É muito importante para a gente observar aí, né, a presença dos pais nesse momento, porque realmente o pessoal se preparou bastante, né, para fazer essa fala e para esclarecer as dúvidas. Então, eu vou chamar agora, depois só para fazer uma consideração aqui, no final a gente vai mandar um link de avaliação da palestra, isso vai ter no final de cada atividade nossa durante todo o mês. A gente vai mandar um link de avaliação exatamente para a gente conseguir ver se a gente está conseguindo abordar as famílias do jeito que a gente pensou, né? Se os temas estão sendo interessantes, se tem sugestão de novos temas, né? E aí no final a gente vai passar para todos aí nos grupos e talvez seja até no grupo seja mais fácil do que aqui no chat, né? Porque às vezes, dependendo como vocês estão acessando no celular, estão acessando no computador, a imagem aí aparece diferente. Então, nesse momento, eu vou passar a fala aqui, né, para a Marla e para o Henrique, que vão iniciar esse trabalho aí na noite de hoje. Marla, Henrique, está com vocês. Primeira mão, agradeço muito, né, vocês terem topado esse desafio, né, de fazer essa atividade aqui. Agradecemos bastante a preparação e esse momento de ter essas orientações por meio de vocês. Obrigada pelo convite, Patrícia. Boa noite a todos. Eu sou a Marla, coordenadora de nutrição aqui do Clube Atlético Paranaense. E o Henrique,
é nutricionista também e trabalha com o elenco profissional e também com as categorias de base. Então, a gente veio conversar com vocês sobre a nutrição do atleta em formação. O que seria, não digo que seria ideal, mas o que seria mais interessante para estar fazendo com esse atleta nesse momento. Um momento onde os pais, de repente, podem estar mais ansiosos por resultados rápidos e a gente quer mostrar que com a nutrição tudo tem seu tempo, certo? Em primeiro lugar, apresentando a equipe do Departamento de Nutrição aqui do Clube Atlético Paranaense, eu sou a Marla, coordenadora, né, como eu já falei, coordenadora da equipe de nutrição e também sou a nutricionista do elenco principal. O Henrique, que está aqui ao meu lado, é o nutricionista também do elenco principal e é o responsável pelas categorias de base. Nós temos o Luciano, que é um assistente de nutrição. Ele está graduando em nutrição ainda, mas ele já está no final da faculdade, então hoje ele passou a ser um assistente da nutrição. E temos duas estagiárias, a Maria Gabriele e a Gabriele, que também ajudam nas categorias de base, mas iniciaram agora com a gente e estão estão começando a faculdade ainda. Então, por isso elas são estagiárias e não assistentes de nutrição. Começando então a nossa breve apresentação falando sobre essa alimentação do atleta em formação, o que eu gostaria de frisar é a questão que nesse momento esses atletas estão passando pela infância e pela adolescência. Alguns estão na infância, outros estão na adolescência e outros estão na fase de transição. E tudo isso neste momento da vida dos meninos, está acontecendo um desenvolvimento físico e mental, alterações na composição corporal, flutuações hormonais, onde existe uma alteração de hormônios de diversas maneiras, e principalmente uma maturação desses hormônios, principalmente dos hormônios sexuais, onde os meninos vão começar a ter as características mais masculinas no corpo, onde também vai começar o desenvolvimento físico de musculatura, de peso, redução de gordura. Tudo isso acontece nessa flutuação hormonal junto quando vem a maturação. Então, às vezes, o pai que tem um filho que está lá no sub-10, no sub-11, e já quer que o menino cresça, que o menino ganhe peso, ou que ele desenvolva uma musculatura um pouco diferenciada dos outros meninos, isso vai ser mais difícil de estar acontecendo, porque ele não passou ainda por todo esse processo da infância para a adolescência e por todo esse desenvolvimento que o corpo precisa passar, para ele realmente ter uma estrutura física de um jogador de futebol. Isso vai acontecendo aos poucos, isso tudo leva um tempo. Não acontece naquele momento em que ele está na categoria menor. Então, ele só vai passar a ter essas características de musculatura mais desenvolvida depois dessa maturação, e isso vai acontecer lá dependendo do menino, pelo sub-15, sub-17, sub-20, que você já começa a ver as características bem consistentes e que dali para frente você vai só moldar aquilo que o corpo daquele menino já desenvolveu. Durante esse período da infância e adolescência, a gente precisa de uma demanda, o organismo necessita de uma demanda energética muito importante. Por isso que a alimentação entra nessa fase com uma grande importância. Mas é também um processo onde a gente cria uma relação boa ou ruim, dependendo de como você trata essa alimentação no seu dia a dia, como você se cobra em relação ao seu corpo, em relação à sua imagem. Então, essa relação entre indivíduo e alimentação, entre dieta e exercício físico e a sua imagem, elas têm que ser positivas nesse momento. Porque se elas forem negativas, lá no momento onde ele precisa de uma performance melhor, às vezes ele não consegue ter uma relação boa com a alimentação.
e acaba indo para o lado da estética em relação à performance, que são coisas diferentes. Nem sempre a estética vai lhe dar uma performance adequada. Vou pegar como exemplo aqui um atleta, por exemplo, de fisiculturismo, ele precisa ter uma estética importante para participar desse esporte. Já o jogador de futebol, ele precisa ter uma estética diferente para ele ter uma boa performance para o tipo de atividade que ele vai fazer. Então, a gente precisa criar boas relações nessa fase da infância para a adolescência, para que a alimentação lá para frente não seja um prejuízo na vida desse atleta. Hoje a gente encontra muitos atletas com muitas dificuldades para comer, para suplementar, para comer comida diferente, vamos dizer assim. Então a gente precisa criar essa relação boa quando ele é menor, para que lá na frente, quando ele estiver no sub-17, quando ele estiver no sub-20, quando ele for um atleta profissional, ele possa estar se alimentando de forma adequada para aquilo que ele precisa. Tudo isso que a Marla comentou é muito importante. E aí eu trago uma associação que todo mundo já viu em algum lugar ou já comentou com o próprio filho, sobre o alimento ele ser para o nosso corpo o que é o combustível para o carro, né? Então, todas as questões de maturação, de desenvolvimento físico, de maturação do corpo, parte física do atleta, tem relação com a comida, né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado com o atleta ou deixar de comer, ou comer demais, né? Nesses extremos, muito preocupado com uma alimentação perfeita ou sem dar a devida atenção para a alimentação. E tudo isso vai acarretar nesse desenvolvimento e também na relação que o atleta vai criar com a comida, com o seu próprio corpo, com a estética, às vezes a performance. Então, é importante lembrar que o alimento é o combustível e que ele é importante para todas essas funções fisiológicas do nosso organismo. A gente precisa lembrar que uma alimentação saudável ela é fundamental para a saúde e para o bem-estar. Então, esse combustível que o Henrique citou, ele é importante para diversas reações bioquímicas e fisiológicas que o nosso corpo tem. Além de ele dar energia para todo o exercício, para toda a performance que o atleta precisa ter, ele vai ajudar a prevenir doenças, a ter uma boa imunidade, a ter um sono tranquilo, na memória e na concentração, ajudar o corpo a não inflamar, que a gente diz muito assim, a alimentação errada vai gerar um corpo inflamado, e esse corpo inflamado não vai render da forma adequada que é necessário durante a performance no futebol. Então, uma alimentação correta vai sempre ajudar muito na melhora do rendimento do seu filho, tanto na parte esportiva quanto na parte cognitiva. Os raciocínios rápidos na hora do jogo, a atenção na escola. Então, a alimentação, todos esses nutrientes que a gente vai falar agora, eles são importantes em todos os momentos, não só no momento da performance do atleta. Exatamente. E trazendo já na parte prática desses alimentos, né, quais são as divisões de nutrientes, quais os alimentos que devem ser priorizados. Os alimentos são divididos em três, né, os seus nutrientes: os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Os carboidratos, qual é a função dos carboidratos? Energia. Proteínas, recuperação, e as gorduras em doses moderadas, saúde cardiovascular e tudo mais. Para ficar ainda mais prático, carboidratos e gorduras são alimentos energéticos, proteínas são alimentos construtores e as vitaminas e os minerais são alimentos reguladores. Qual é o nutriente que um jogador de futebol, um atleta em formação, mais precisa se preocupar? Carboidratos, alimentos energéticos. Por quê? Porque é o carboidrato que vai estimular o atleta a treinar melhor, a correr mais, a jogar melhor. As proteínas são necessárias, como eu falei, para a recuperação. Então, qual o principal momento que um atleta precisa das proteínas? Não tem um exato momento, né? Não é somente no pós-treino que o menino vai precisar de um alimento construtor, de um alimento para recuperação. Então, ao longo do dia, o atleta ele precisa de todos os nutrientes que a gente colocou aqui, como os alimentos energéticos, construtores e reguladores. A gente vê muita dificuldade dos meninos, principalmente mais novos,
em comer salada, né? E frutas, né? Frutas, verduras. Bater na tecla aqui com os meninos da base para comer salada é todo dia, toda hora. A gente está presente no almoço para estimulá-los a comer salada, vitaminas, para que eles tenham esses alimentos reguladores no corpo, né? Mas, de fato, os principais alimentos para realizar a performance são os carboidratos e as gorduras como os alimentos energéticos, né? Mais especificamente, a gente trouxe aqui alguns exemplos de refeições para que os meninos façam, ou os meninos alojados já fazem aqui, já tem esse tipo de alimentação, ou os que estão alojados, para que os pais, vocês consigam orientá-los ou ajudá-los a preparar. Então, no café da manhã, o que que a gente pode fazer para o menino conseguir, como a gente falou, se desenvolver e ainda assim ter uma boa performance? Um exemplo é um pão com manteiga, junto com os ovos mexidos e uma fruta. Uma fruta pode ser mamão, pode ser banana, maçã, laranja. O que você tiver em casa pode ser uma boa opção de fruta. Uma outra opção, um pão de queijo, um queijo mussarela, um presunto ou peito de peru, um iogurte ou uma vitamina, que aí vai elencar todos os nutrientes que a gente falou nesse momento aqui. Os carboidratos, as proteínas e as vitaminas, né? Então, aqui, o pão como um alimento energético, os ovos como alimentos construtores, o mamão, a fruta, como um alimento regulador, e a mesma coisa aqui para o outro exemplo, com o pão de queijo, queijo e iogurte. Lembrando que o suco natural da fruta, ou a vitamina batida, o iogurte batido com a fruta, também seria fonte de vitaminas e minerais. Então, se o atleta não gosta de comer a fruta, ele pode tomar o suco natural dessa fruta, que também vai estar tendo o mesmo, vai fornecer da mesma forma os minerais e as vitaminas ali. Para almoço e jantar, né? De novo, vamos falar de alimentos construtores, reguladores e construtores. O arroz, a gente colocou aqui no mínimo 2 colheres, né? Para que ele tenha uma quantidade que seja adequada para que ele possa desempenhar suas atividades. O arroz com o feijão, que é o normal do prato do brasileiro, sempre tem o frango, a carne, o peixe, como um dos alimentos construtores. E, de novo, as saladas, com 2 ou mais opções diferentes, como os alimentos reguladores. Pode ter outros acompanhamentos, como a batata, purê de batata, farofa, entre outros. Mas um bom prato de almoço poderia ser esse com arroz, feijão, frango e saladas. Outra opção que acontece bastante e que os meninos gostam é o macarrão com frango, um macarrão com carne, um macarrão com outro tipo, um peixe, por exemplo, junto com saladas e outros acompanhamentos também. Então aqui a gente consegue elencar num prato todas as opções de nutrientes que o menino precisa para se desenvolver e para render no campo. Lembrando também que o prato comum do brasileiro, arroz e feijão, a junção dos dois alimentos já dá também uma proteína é uma proteína de origem vegetal, mas é uma proteína que a gente chama de alto valor biológico, como a carne. Então, a junção do arroz e do feijão e mais algum tipo de carne, o frango, a carne ou o peixe, vai ser um prato muito completo de todos os nutrientes necessários para os atletas. Beleza. Café da manhã e almoço e jantar normalmente são refeições que você já tem, já sabe o que fazer, já faz normalmente. O arroz com feijão é comum do almoço, o pão com ovo e manteiga é comum do café da manhã. Mas às vezes ficam algumas dúvidas sobre o que comer e à tarde, o que que eu como? Essa é uma pergunta que os meninos fazem bastante. Ah, o que eu posso comer à tarde? Me dê opções. Aqui estão algumas opções que vocês podem utilizar, que a gente utiliza com os meninos também, que é no café da tarde. Pegar um pedaço de bolo, um bolo simples, aí sem muito recheio, sem muita coisa incluída, né? Um bolo, um whey protein. Se é um menino que já está no sub-17, sub-20, por que não utilizar um whey protein com leite, mais uma fruta? E aí, de novo, já está incluído nessas refeições todos os alimentos necessários. O bolo como um alimento energético, o whey, de novo, como um alimento construtor e a fruta como regulador. Outra opção é fazer uma vitamina.
Leite, banana ou outra fruta, mamão é uma boa opção, a maçã é uma boa opção, aveia e mel também juntando para dar uma adocicada, né, também nessa vitamina. Outra opção muito legal é o Rapidez, que é uma tortilha parecida com um pão. Então, se juntar isso com um queijo, presunto e uma fruta, fica uma boa refeição para fazer no meio da tarde, no café da tarde. Então, todas essas são boas opções que podem servir para serem feitas no lanche da tarde, no período da tarde. Outras opções de ceias. Os meninos gostam muito de açaí, né? Então a gente sempre dá um jeito de quando pode, colocar um açaí para eles comerem. E na ceia isso pode ser uma boa opção. Na ceia, normalmente, a gente não coloca alimentos mais pesados, são coisas mais leves, de fácil digestão. Então, um açaí com uma banana, outra fruta, um leite em pó, também vai elencar todos os nutrientes que ele precisa. Ou então um iogurte com granola ou aveia e mais uvas ou outra fruta. De novo, um smoothie ou uma vitamina de banana, abacate, leite. Também são boas opções para serem feitas na ceia, no período, né, logo antes de dormir. Interessante pensar que os alimentos como abacate pode melhorar o sono e tudo mais. Ricos em serotonina, né? O abacate e a banana ajudam a Estimular o sono, né? estimular o sono e dormir de forma tranquila. E lembrando que o sono faz parte da recuperação do atleta também. E aí um tema polêmico, né, sobre os ultraprocessados, os industrializados. Vejo muita preocupação dos próprios atletas, dos próprios meninos. Pô, mas eu nunca mais vou poder comer um McDonald's, nunca mais vou poder comer uma pizza, um hambúrguer. Ah, isso não é verdade, né? A gente não está aqui para excluir nenhum alimento que o atleta gosta de comer, até porque a gente não come somente para ter nutrientes, né? A gente come em forma de comemoração, para socializar e tudo mais. Porém, o que a gente orienta os meninos é sempre evitar ao máximo, principalmente no dia a dia de treinamento ou em dias de jogos, evitar alimentos industrializados. Esses industrializados, como a Marla já comentou, eles podem desencadear uma inflamação que não vai se mostrar, né, não vai dar sinais nem sintomas, mas que está ali presente e que no atleta de alto rendimento pode desencadear lesões mais para frente, pode prejudicar o rendimento dele dentro de campo, né? Então, a dica é não retirar totalmente da alimentação, mas evitar esses alimentos, né? E aí deixar para um final de semana, deixar um hambúrguer ou uma pizza para sexta-feira à noite, para um sábado à noite para comer em família. Isso seria o mais interessante, né? Falando um pouquinho aqui sobre a hidratação também, pessoal, é um tema muito importante quando a gente fala sobre atletas de alto rendimento e que aqui a gente tem bastante dificuldade de orientar os meninos, às vezes eles não percebem a importância, mas todo mundo sabe a importância da hidratação, né? Todas as reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo necessitam de água para funcionar. Então, principalmente em atletas, uma desidratação ela pode ocasionar câimbras, pode ocasionar lesões, até problemas mais sérios, né? Lesões mais sérias pela falta de hidratação. Então, alguns pontos importantes aqui sobre a hidratação é que as necessidades dos meninos são muito parecidas com as necessidades de adultos, né? Não é porque eles são um pouco mais novos que eles também não precisam de menos água. Então, uma orientação básica é de fazer uma conta simples aí, se quiserem fazer a de vocês ou a do filho de vocês, é multiplicar o peso da pessoa por 35 ml. Então, se multiplicar o seu peso por 35, você vai ter uma média de quantidade de água que você deve consumir durante o dia, né? Como eu falei, são necessidades parecidas com a de nós adultos, né? E o que acontece é que meninos dessa idade, crianças e adolescentes, eles têm uma falta de reconhecimento desses sinais e sintomas de desidratação. Então, eles bebem água sempre quando estão ou com muita sede ou quando você lembra. Então, por exemplo, aqui quando tem um jogo das categorias de base, nós nutricionistas estamos muito próximos dele, né? Então, estamos sempre lembrando de tomar água, a gente tem outras bebidas como água de coco, isotônicos, então eles estão sempre sendo lembrados. Mas isso não é importante só na hora do jogo ou do treino, né? A hidratação é importante no contexto geral. Eles estão aqui num período do dia, né? Quando eles vão para casa, eles precisam continuar se hidratando, né? Não é só
durante o jogo que eles precisam estar hidratados, né? Apesar de que o estado de hidratação ele sempre é mais importante durante o jogo, é sim, mas durante o dia é muito importante que eles estejam consumindo água para sempre estar no estado de hidratação. Lembrando que a hidratação, todo líquido que não contenha açúcar, vai estar ajudando a hidratar. Mas a perfeita hidratação, ela é feita com a água. A gente vê muita utilização dos isotônicos ao longo do dia, por alguns atletas ou até os próprios pais compram e deixam mais à vontade um Gatorade, um Powerade em casa. Não seria interessante o tempo todo estar tomando esse tipo de bebida, tá? O Gatorade ele é feito para a reposição da água e dos eletrólitos que são perdidos no suor, mas naquele momento da atividade física. No restante do dia, o atleta precisa recuperar todo esse líquido perdido, mas na sua grande maioria ele vai ser recuperado com a água. Então é muito importante esse estímulo em casa de beber água e não só o Gatorade ou uma outra bebida ou alguma outra bebida esportiva. Aí agora um tema queridinho de todos os pais de atletas, dos atletas, os suplementos, né? Tem muitas especificidades e aqui eu vou lembrar vocês que a gente trabalha sempre conforme a ciência, né? Estudos científicos, a gente não fala nada de achismos aqui, é tudo sobre o que a gente estuda, estudou e continua estudando, né? Então, sobre suplementos, será que é necessário um atleta do sub-12, do sub-10 utilizar um whey ou uma creatina? Sabe que na ânsia por ter resultados, na ânsia por melhorar a performance, na ânsia do atleta, do seu filho se desenvolver, você pode até pensar que é totalmente necessário você comprar um whey. Mas será que é realmente necessário? Todos os estudos mais atuais possíveis nos trazem a ideia de que não é necessário. Não é plenamente necessário utilizar suplementos esportivos para atletas menores de 15 anos. Vou dar um exemplo aqui do clube para vocês. A gente começa a suplementação aqui no clube a partir do sub-17. Então, atletas de 16 e 17 anos, eles começam sim a suplementar com whey, com creatina, com pré-treinos, que nesse caso vão ser importantes para eles. E por que que a gente pensa dessa forma? Até os 14, 15 anos de idade, a gente entende que todas as necessidades dos atletas são atendidas somente com a alimentação. Então, o que a gente pretende e quer com esses atletas é que eles de fato aprendam a se alimentar. Cria um vínculo, né, com a alimentação. Exatamente, o que a gente começou a conversar lá no começo da apresentação. Eles entendam a importância dos alimentos, entendam a importância de cada refeição para a performance deles. Para quando chegar num sub-17, sub-20 ou numa equipe profissional, eles suplementem e aí sim esse suplemento faça o devido efeito no corpo deles, na performance deles. Então, até os 14, 15 anos, a gente trabalha muito com educação nutricional. O que que é isso? É o que a gente está fazendo aqui. Ensinar os meninos a se alimentar, dar opções de bons alimentos, evitar com que eles comam porcarias, alimentos industrializados, para que eles consigam aprender de fato qual a importância da alimentação e a se alimentar da melhor forma. Para aí sim, quando chegar no sub-17 e sub-20, eles receberem a suplementação que a gente acha mais indicada e ela ter o efeito necessário, certo? Falando da outra parte, que é importante saber sobre suplementos, a partir também do sub-17, a gente tem o controle de doping, né? Principalmente nos campeonatos que são vinculados à CBF, então campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, os meninos já são submetidos a controle de doping. Então a gente tem um controle muito rigoroso de quais suplementos os atletas consomem. É imprescindível que nenhum suplemento fora do que é fornecido pelo clube, por nós, seja consumido por eles. Então, a gente está sempre em contato com os meninos, principalmente a partir do sub-17, sub-20, sobre o que eles consomem fora do clube, seja de suplementos, seja de vitaminas, algum manipulado que eles utilizem, porque é proibido. Se
algum desses suplementos estiver contaminado com uma substância que seja proibida, eles podem cair no doping, correm o risco de suspensão do esporte. Então, por isso que a gente faz esse controle muito bem feito, para que eles, primeiro, aprendam a importância da alimentação, depois, aprendam a importância da suplementação, porque sim é importante, e depois entendam que consumir suplementos a Deus dará, suplementos que eles não conhecem a procedência, pode ocorrer, acarretar em muitos problemas, né? E a suspensão do esporte é a principal consequência que eles podem ter no consumindo suplementos que a gente não sabe a procedência. É uma consequência bem grave e que às vezes não tem retorno, dependendo da substância que se é encontrada nesses exames. Então, como o Henrique disse, a importância da alimentação, a importância da suplementação e a consciência dessa suplementação sempre ser utilizada consultando um nutricionista antes de tomar qualquer coisa. E eles fazendo parte do Clube Atlético Paranaense, somos nós os responsáveis por isso. Então, nós é que temos que indicar, dizer se sim ou se não. Qualquer coisa diferente disso, a gente também precisa ser comunicado. Se houver atendimentos fora do clube, coisas nesse sentido. Então, porque é uma coisa muito séria e que hoje o nosso clube participa de campeonatos a nível de CBF, já nas categorias sub-17 e sub-20, e os jogos são alternados para ter o doping. Não é todo jogo e a gente nunca sabe qual jogo é. Então, tem substância que você consome que é proibida e que leva até 6 meses para sair do corpo. Então, em algum momento pode dar algum problema. E aqui a gente está aberto, tá? Se tiverem dúvidas sobre qualquer suplemento que queiram saber, meu filho está tomando isso, continuo, é doping, pode ter algum risco, quais as melhores marcas? Aqui no clube a gente já trabalha com as melhores marcas, com laudo e tudo mais, para que isso não tenha problema, mas a gente também está aberto a dúvidas de vocês, pais, tá bom? Para finalizar, pessoal, trazer aqui orientações gerais sobre o que a gente conversou aqui, para que seja aplicada de fato no dia a dia dos atletas, né? Então, realizar no mínimo 4 refeições no dia é muito importante para que as refeições sejam fracionadas, né? Então, o atleta não consuma um volume muito grande de alimento em uma refeição. Isso é prejudicial tanto para a digestão, tanto para a performance. Então, variar e fracionar as refeições durante o dia é muito importante. Sempre variar as opções. Aqui, vocês viram que eu dei 2 opções de almoço e jantar, dei 3 opções de café da manhã, 3 opções de café da tarde. Isso é importante para que não haja monotonia, né, na alimentação, que o atleta não enjoe das alimentos, das refeições que ele tem. Então, sempre variar as opções é sempre uma boa orientação. Falando dos alimentos reguladores, frutas, pelo menos 3 vezes no dia, tá? 3 frutas, 2 a 3 frutas no dia, Você vai acabar de ter duas a dúvida, três hein? frutas de melancia, banana. Isso é muito importante como orientação geral. E aí, de novo, evitar alimentos industrializados, né? Os ditos não saudáveis. Vocês sabem muito bem quais são, os que tem no mercado. É muito melhor descascar uma fruta do que desembalar uma bolacha, por exemplo. Para o atleta vai ser muito mais importante, certo? E aí, os alimentos não saudáveis, eles devem ser a minoria, não devem fazer parte do dia a dia. Devem ser consumidos esporadicamente, mas não devem fazer parte do dia a dia. Beleza? Patrícia, nossa apresentação era essa a conversa que a gente tinha para fazer com os pais. E aí a gente deixa um momento de tirar dúvidas. Se eles quiserem perguntar, se tiverem dúvidas, a gente tá disponível agora. Henrique, Marla, que excelente explanação, que clareza nessas informações, né, num conteúdo tão direcionado para os atletas. E aí nós temos um tempo, né, que inclusive a Marla e o Henrique deixaram desse tempo que eles têm aí para fazer, exatamente para abrir para essas perguntas, para as dúvidas, né, que eventualmente possam surgir. Então nós deixamos aberto aí para os pais, né, caso tenham dúvidas e quiserem se manifestar.
pode ser aí abrindo o seu áudio e falando, ou então nós estamos com o WhatsApp aqui da área aberto, né? Então podem ali falar com o DH, se quiserem trazer perguntas por ali, a gente pode ler aqui e aí a Marla e o Henrique podem responder, tá bom? Então deixarei aberto, se quiserem começar a fazer perguntas, é só abrir o seu áudio e fazer a pergunta para o Henrique e para a Marla. Oi, Patrícia, boa noite, tudo bem? Graziela, mãe do Cauê, sub-20. Oi, Eu Grazi. também não sei se eu posso perguntar aqui ou não. Eles estão tomando, eu não sei o que é, o Cauê também não sabe falar o que é. Que eles tomam antes dos jogos. Tá passando mal, tá ficando ruim. Já ouvi de outros meninos também, está passando e eu não sei o que é. Que está sendo dado para eles antes do jogo. Obrigado pela pergunta. Tem um suplemento que eles tomam que é o suplemento de pré-treino, tá? Esses suplementos de pré-treino normalmente eles são formados por alguns estimulantes. O principal deles é a cafeína. A cafeína, ela pode, em alguns casos, dar algum desconforto gastrointestinal. Não é comum, mas a gente vê que alguns meninos têm. Então, por exemplo, dias de treino, eles devem tomar e tomam, mas em dias de jogos eles não têm essa obrigatoriedade de tomar. Então, eu ofereço normalmente, eu que acompanho o sub-20, então eu ofereço a suplementação, mas a maioria não é obrigado a tomar. Toma ali no dia do jogo, quem quiser. Então, normalmente quem tem esses desconfortos, eu já sei quem são e nem ofereço, mas eles não são obrigados a tomar. Eu acho que é desse suplemento que você tá falando. Pode ser, acho que pode ser mesmo. Não, tá bom. É só E para saber, qualquer porque daí ele coisa, chegou de viagem e passou mal, né? Uhum. e Quando ele qualquer chegou. coisa você pode pedir para ele procurar a gente aqui no clube, Sim, eu sempre para falo isso, sempre falo. a gente Se entender o continuar que alguma coisa. Sim, isso, para a gente entender o que aconteceu, né? Uhum, Se é o suplemento realmente que fez mal, para a gente poder dar a orientação correta. tá bom. Muito obrigada e boa noite. Imagina. Olá, boa noite, tudo bem? Eu gostaria de saber sobre o uso da palatinose. Ela tem alguma restrição, alguma coisa, antes do jogo? Uhum. a palatinose é um carboidrato. Então, o que que é o carboidrato? Como a gente falou ali dos alimentos energéticos, a palatinose seria um carboidrato. Ela tem uma absorção média, que a gente chama. Então, ela seria absorvida no intestino e utilizada no organismo como parte de performance durante o jogo, aos poucos. Ela não tem nenhuma restrição, mas a gente tem que estudar a necessidade, né? O seu filho utiliza? Qual categoria que ele está? Como é o nome dele? Será que eu conheço? Ele joga na categoria sub-11, o nome dele é Renan. O Renan. Tá. É porque, assim, É, ele diga. faz treinos específicos. Então, um dia o treinador falou que ele poderia fazer a utilização. Antes do jogo ou quando for fazer alguma atividade intensa de momento. Não tomar assim na frequência do dia. Exatamente na hora do jogo, para a performance do jogo mesmo, por uma questão de energia. Entendi. Eu não vejo nenhuma restrição. Mas talvez não seja a principal fonte de energia, né? Normalmente, se há uma refeição antes do jogo, a refeição já seria suficiente para que ele conseguisse performar da melhor forma, né? Então, se na refeição ele já tiver alimentos como o arroz, a batata, o macarrão, elas já substituiriam a palatinose. Não vejo como um problema, de fato, mas vejo outras soluções com a alimentação. Boa noite. Boa Boa noite. noite.
Eu sou mãe do atleta do Sub-15. Eu vejo vocês falar da suplementação. Nós sabemos que os maiores clubes hoje iniciam a suplementação muito cedo. Assim, eu dou parabéns para vocês por não iniciar isso tão cedo, porque eu acho que não é necessário. Porém, o meu filho está na sub-15 e ele tem uma dificuldade, ele não está alcançando uma performance boa. Ele sente cansaço frequentemente, né? E eu gostaria de saber de vocês se o que seria possível no caso deles, né? E no caso dele, e ele é alojado aí com vocês. Certo. Qual é o nome dele? Enzo, É o Enzo. Pode deixar. Ele já procurou a nutrição aqui em algum momento? não sei, eu não entrei nesse detalhe com ele. Ele só me fala que às vezes ele não está performando bem, que às vezes ele sente cansaço. Pode Às deixar. vezes ele tem um pouco de dificuldade, ele me relata. Uhum. Pode deixar que a gente vai entrar em contato com ele. Com ele. Aham. Ok, Nesse caso, às vezes a obrigada. suplementação pode ser interessante, mas às vezes é uma questão de adaptar a alimentação, de pensar Sim, numa refeição antes do treino, se ele está conseguindo se alimentar direito ou não. sim, Vou falar com ele. eu vejo também que ele tem uma grande dificuldade de se hidratar. Eu sempre, quando estou conversando com ele, Enzo, bebe bastante água. Quando você for para o quarto, leva uma garrafinha, leva um Leva água. copo, sabe? Beba água. Eu sempre falo para ele, falo, filho, beba água. Para você performar, é importante você tomar água, porque os músculos ele vai estar sempre hidratado. Você não vai sofrer cãibra, não vai se machucar com frequência, né? Mas eu vejo nisso, eu não sei se Exatamente. é um problema só dele ou da maioria, né? Eu acho que é a maioria. É isso, A perfeito, maravilha. hidratação é um problema geral Uhum. e a gente fica em cima para que eles possam consumir a melhor quantidade de água possível. É a E em questão das relação frutas. à performance dele, muitos atletas, além da suplementação ser necessária, às vezes uma ansiedade ali pré-jogo ou pré-treino, dependendo do que o treinador está pedindo para que aquele atleta faça, às vezes também não consegue fazer de forma tão adequada, porque fica nervoso, fica ansioso. Então, é uma questão também da gente conversar com ele e observar quais são Sim, os detalhes, né, para a gente passar a orientação correta para ele também. sim. As frutas também, ele tem grande dificuldade de ingerir frutas. Quando eu estava com ele mesmo, eu tinha que descascar banana ou laranja para oferecê-lo, porque dificilmente ele pegava uma fruta para comer. E aí eu fico, ele tá aí, eu tô longe, né? E eu fico o Sim, tempo todo. Você tá comendo fruta? Você tá tomando água? Bebe bastante água. E eu vejo que ele sempre teve essa dificuldade com frutas. E aí eu gostaria que vocês vissem direitinho, conversassem com ele a respeito. Eu sei que vocês têm Pode muitos deixar. meninos para conversar, mas eu sei que aqui é uma reunião, é para cada um colocar seus pontos, né? Claro, claro. então a gente vai procurar ele, vai tentar entender o que está acontecendo e ajustar isso já. Obrigada. Marla, nós temos aqui a pergunta da Patrícia, Boa mãe do noite. Gustavo, sub-15, e ela gostaria de saber mais sobre o chocolate. Ela disse que o filho dela consome bastante, gosta muito de chocolate, e gostaria de saber se tem alguma restrição. O chocolate tem restrição, sim, Ó, tá? Ele é um alimento que entra naquele grupo dos alimentos ultraprocessados. Então, ele é um alimento, ele dá uma energia rápida, né, quando o corpo necessita, mas ele não é uma fonte ideal para isso. Então, o atleta precisa estar se alimentando de forma adequada para suprir essa necessidade de comer o chocolate. Então, Patrícia, mãe, você falou mãe de quem? É mãe do Gustavo, do sub-15. Gustavo do Sub-15. Então, pede para o Gustavo procurar a gente também para a gente ajustar essa questão do chocolate com estão ele, falando para porque pode ser também uma questão de ansiedade, tocando, né, filho. por busca do doce, e a gente está Tem que utilizando até um escutar, hein, cara. suplemento aqui, um picolinato de cromo, que é o nome do suplemento, que é para ajudar os atletas que têm essa compulsão maior por doce, na maioria das vezes o chocolate. Então, pede para ele vir conversar com a gente para a gente ajustar isso também. Oi, boa noite.
Boa noite. Boa noite. Eu sou a Tânia, mãe do Felipe Sub-15. Eu queria saber dessa proteína que você falou, só pós-treino a proteína? Não, Para não. recuperação? Ela serve como um pós-treino, mas ela é muito importante estar em todas as refeições. Então, lembra que eu falei de ter 4 refeições, no mínimo 4 refeições por dia? É interessante Uhum. que em todas as refeições tenham fontes de proteína, seja a carne, frango ou peixe, seja ovos, leite, iogurte ou queijos. Então, é importante fracioná-las para que elas sejam consumidas durante o dia, não só em uma refeição ou só essa refeição pós-treino e tudo mais. Ah, tá bom, então. Tá certinho. Ele faz certinho aqui em casa, Faz quando ele vem certinho? para casa. Boa. Faz, tá? Obrigada. Nada. Nós temos aqui a pergunta também do Guilherme, pai do Davi Castro, do Sub-13. Ele perguntou se a regulamentação alimentar é mais branda para as crianças que não atingiram a maturação. Um dos objetivos é ganhar massa? A maturação é um processo longo, né? Então, pode ser que um atleta esteja maturado já no sub-14 e um atleta esteja maturado somente no sub-17. A maturação é interessante ver que ela altera a composição corporal do atleta. Então, um atleta que ainda não está totalmente maturado, você vai perceber que ele vai ter mais gordura e menos massa muscular. Vai ser um atleta mais baixo, teoricamente seria isso. E principalmente mudaria essa questão da composição, né? Com um percentual de gordura maior, desculpa. Teria um percentual de gordura maior. Então, não é que a regulamentação, não é que a gente seja menos rigoroso com a alimentação desse atleta. A gente vai orientá-lo para que eles tenham uma boa alimentação e melhore a composição corporal, mas não é como se a gente cobrasse sem entender o estado de maturação que ele está. Entende? A gente vai cobrar uma qualidade alimentar, mas a composição corporal dele só vai acontecer Após a maturação. depois da maturação. Tem ali o Felipe, né, Castilho, que está de mão levantada. Pode fazer a sua pergunta, Felipe. Olá, boa noite. Eu sou o Felipe, pai do Enzo, sub-12. Talvez a minha pergunta seja mais direcionada para as categorias menores ali, que tem apresentação mais cedo ali pós-almoço. Tá, qual que é a minha pergunta? Qual que é o tempo estimado para treino depois do almoço? Por exemplo, o meu filho, ele almoça às 13 horas e 13h30 ele tem que estar se apresentando. 30 minutos é o suficiente para a digestão do almoço? Essa é a minha pergunta. Não é um tempo ideal. A gente tenta priorizar pelo menos 2 horas de uma refeição grande para que ocorra atividade física. Mas, muitas vezes, dentro do clube, a gente precisa se adequar conforme o horário do treinamento. E aqui, no caso do Clube Atlético Paranaense, a gente tem a questão, são muitos atletas da categoria de base, então cada um tem seu horário para estar se alimentando. O seu filho vai para a escola pela manhã? Sim, ele vai para a aula e o grande problema é que a aula dele termina 12h30. Ele Então, chega já em cima do horário. chega em cima do horário, que agora, por exemplo, o Atlético até disponibilizou um refeitório próximo ao clube, porém, ainda eu consigo chegar ali 5 para 1, ou seja, ele vai ter tipo 10, 15 minutos para almoçar para a gente se apresentar às 13h30. Então, me preocupo com isso, né? Eu vejo ele comendo rápido e falo, filho, vai devagar, come dele, parece que ele está ansioso para não chegar atrasado, enfim, sabe como é que é criança de 12 anos, né? Então, Sim. vejo isso como um problema, né? Um problema. E se isso não seria ser estudado melhor isso, para que essas crianças dessa categoria não sejam prejudicados mais Claro. tarde por essa correria, né? Uma alternativa que você pode fazer, além desse fracionamento das refeições, então, se ele toma um bom café da manhã, ele faz um lanche da manhã no colégio, teoricamente ele não precisaria se alimentar com um volume muito alto no almoço. E uma alternativa para ele não melhorar essa digestão
é comer alimentos de mais rápida digestão. Então, por exemplo, um purê de batata ou uma batata inglesa tem mais uma absorção e uma digestão mais rápida do que um arroz com feijão, por exemplo. O O macarrão. macarrão tem uma absorção e uma digestão mais rápida e mais fácil do que o arroz e feijão. Então, se você apostar num purê de batata ou num macarrão com um filé de frango ou um frango desfiado, a absorção dele, a digestão vai ser muito mais rápida. E ele, então, provavelmente não vai sentir nenhum desconforto gastrointestinal no jogo e tudo mais, no treino. Desde que ele tome um bom café da manhã e leve um bom lanche para a escola. Daí ele vai se alimentar, ele vai compensando a energia que ele precisaria no almoço nos outros horários. E aí ele come energia também no almoço, mas de rápida absorção. Perfeito, perfeito, entendi. Eu só frisei isso, ele não reclamou ainda de nenhum desconforto, pelo contrário, tá tranquilo. Mas eu me preocupei, né, com essa pouco tempo que tem para alimentação, embora já faz um ano e pouco que ele está nessa, né? Então, se até o momento ele não reclamou, então tá tudo certo, né? Criança, a gente surpreende com eles, né? Agora vai a gente almoçar 30 minutos depois, não dá certo, né? Mas É, respondeu a minha pergunta, tá? Essa é uma alternativa que pode ajudar, sim. Bom, acredito que acho que não temos mais perguntas no momento, né? Bem, temos, né, que agradecer muito ao Henrique e à Marla pelo excelente conteúdo, pela clareza nas informações, né? Por trazer informações tão pertinentes para atletas, né? Porque às vezes são tantas informações, né, Marla, que a gente vê na internet, né? Você digita lá verdade. nutrição de atleta no Google, meu Deus, eu acredito que os pais devem ficar super confusos com tantas informações diferentes, né, sobre esse assunto e talvez fique até confuso o que é aquilo que é verdade, aquilo que não é, mas por que o clube faz assim, eu tô vendo na internet é assado, e o que eu faço, né? E eu acho que Exatamente. e trazer essas informações, acho que coloca todo mundo na mesma página, né? Todo mundo consegue entender o que o clube pensa, né? Como que o clube trabalha com os meninos, e também trazer linhas aí de ação para que os pais também consigam fazer esse atendimento em casa, né? Especialmente para os não alojados ou para os meninos quando alojados que vão para casa também. Então, Sim, e agradecemos. deixando claro que o Departamento de Nutrição está aqui à disposição, né? Para maiores dúvidas, se chegarem dúvidas após a palestra, e que a gente tá, e que os pais fiquem tranquilos que a gente está de olho nos meninos aqui. É muita gente, mas a gente tá sempre de olho. Estão mesmo, a gente sabe porque eles falam, ó, o pessoal sentiu fome na escola, a Marla outro dia falou, eles sentiram fome na escola, vamos ajustar o lanche da escola porque eles estão com É, fome. Então, existe uma preocupação, a gente observa muito mesmo esse cuidado que a nutrição tem individualmente, né, com todos os meninos, por conhecer e saber as necessidades de cada um e fazer esse atendimento tão personalizado, que é muito bacana, e que acho que ficou bem claro para os pais, né, principalmente para aqueles que não conheciam a equipe ainda, que podem conhecer agora, e foi muito bom. Então, agradeço muito, Marla, Henrique, por esse momento, né, em nome do clube também agradecemos os pais, né, por estarem nesse momento. Nós acreditamos que é bem importante na formação dos meninos essas informações que foram trazidas aqui, né? Então agradecemos a disponibilidade de todos de estar aqui nessa 1 hora de conversa com a gente. Convidamos para que nas outras palestras participem também. Nós vamos sempre reforçando ali no grupo, mandando a data, mandando o link, para que todo mundo lembre, né, e consiga organizar suas agendas para participarem com a gente. Então, no término aqui, nós vamos mandar nos grupos dos pais um link de avaliação do evento, né? Ali também tem um item que ficou em aberto, que são temas que os pais achem interessantes, que é para trazer para as próximas reuniões, sugestões, dúvidas que eventualmente tenham ficado aqui. Aí nós colocamos a nossa área aqui de desenvolvimento humano à disposição das famílias para que qualquer dúvida nos procure. Tá bom? Agradecemos a todos, então, por essa participação aqui nessa noite e desejamos aí uma ótima noite, um bom descanso a todos. obrigada, até. Até breve. Boa noite. Tchau. Tchau.